Então vamos lá, nós vamos hoje dar seguimento ao 6º episódio da nossa série sobre dons espirituais. Algumas coisas que nós não podemos esquecer sobre dons espirituais. Primeira, dom espiritual vem de Deus pela ação do Espírito Santo. Segundo, só tem dons espirituais aqueles que tiveram o coração transformados, aqueles que creram em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, os dons são para os crentes. Terceiro, todos os crentes têm dons espirituais. Todos. Quarto, nem todos têm os mesmos dons. Os dons são diversos. Cada um possui um ou mais dons, né? Geralmente a gente possui um conjunto de dons. É difícil a gente possuir apenas um dom. A gente está vendo aqui na nossa série, nós temos pelo menos, mais explícitos nas Escrituras, 28 dons. Então dificilmente você vai ter só um. Alguns dons eles precisam ser até conjugados. Esse é um outro fator então. O Espírito Santo concede esses dons da forma que ele quer. Dons são diferentes de talentos. Dons provêm do Espírito e são para os crentes. É fruto da graça especial de Deus. Talentos, qualquer pessoa tem. Deus concede talento a crente e a descrente. Então, o talento não é algo sobrenatural, é algo natural. Certo? Alguns dons coincidem com alguns talentos, mas nem todo talento ele é um dom, ok? Algumas vezes as duas coisas podem se juntar. Nós vimos também a primeira categoria de dons espirituais, que é os dons de apoio. Mas apoio a quê? Aos dons da palavra que nós veremos hoje. Os dons da palavra, eles precisam de dons de apoio para cuidarem das necessidades da igreja, necessidades do povo de Deus, para questões administrativas da igreja do Senhor Jesus. Nós vimos, por exemplo, o dom de serviço, o dom de ajuda, o dom de misericórdia, o dom de contribuição, o dom de hospitalidade, o dom de administração, o dom de liderança. No conjunto nós vimos 8 dons, que são os dons de apoio. E nós vimos que esses dons são bem presentes de fato na igreja do Senhor Jesus. Facilmente nós encontramos irmãos e irmãs que possuem esses dons e que exercem esses dons no meio do povo de Deus. Dada essa introdução, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação em si mesmo, em amor. Nesse texto de Paulo, então, aos Efésios, ele tratando do ministério, do serviço dos santos da igreja, ele vai apontar aqui no início para os dons que o Senhor concedeu à igreja. Ele vai falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Todos esses dons nós qualificamos como os dons da palavra. E nós veremos aqui hoje como esses dons são fundamentais. Inclusive, no próprio texto aqui de Efésios, ele vai tratar sobre o crescimento, sobre a edificação, o fortalecimento da igreja. Esses processos são fundamentados na palavra do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, no meio da igreja, ela visa o aperfeiçoamento do povo do Senhor, dos santos. E a palavra sempre estará centralizada em Cristo Jesus, que nos é dito aqui, então,
no texto de Efésios. E aí promove um crescimento mútuo. A palavra, ela não é só para o uso exclusivo dos pregadores. Então, quando a gente fala de dons da palavra, são dons relacionados à ministração das Escrituras, ao conhecimento das Escrituras, à aplicação das Escrituras, ao envolvimento com a palavra de Deus, a compreensão dessa palavra, o uso sábio dessa palavra. Uma coisa interessante é que sem esses dons não haveria igreja. Porque, como o texto de Efésios aqui, não haveria como nutri-la. A palavra de Deus vai dizer que a igreja era fundamentada na doutrina, na palavra. E sem a palavra, a igreja não se sustenta e a igreja não cresce, ela não se expande. Ah, pastor, mas tem tantas igrejas aí que o povo nem lê a Bíblia direito e as igrejas estão cheias. Estão cheias de pessoas. Mas isso não quer dizer que é o corpo crescendo. Agora, quando a igreja é fundamentada na palavra, a palavra em si promove crescimento para o povo de Deus, para a igreja. Então ela é essencial para tal. E por que então recebe esse título de dons da palavra? Como a gente está dizendo, por estarem relacionados ao anúncio da palavra de Deus. Isso quer seja de modo coletivo, por exemplo, quando nos reunimos no culto de adoração a Deus, onde ouvimos a palavra, seja individualmente, quando você compartilha a palavra com alguém, seja no discipulado pessoal, seja no evangelismo, seja num aconselhamento, numa conversa fundamentada na palavra, quer seja de forma formal, como aqui a gente tem uma certa formalidade, não é igual o culto solene, mas a gente tem uma formalidade aqui na pregação da palavra, ou seja, algo informal, um bate-papo, uma conversa espontânea, quer seja premeditado, mais uma vez aqui, né, eu já defini o tema, já preparei a lição, o estudo da palavra e estou compartilhando com os irmãos, ou seja, algo livremente. Como acontece quando alguém pergunta alguma coisa sobre a palavra, a gente tem que responder, a gente tem que argumentar alguma coisa sobre ela. Então, trata-se de como lidamos com a palavra, e principalmente ao expor essa palavra. A pregação, ela tem uma função primordial na igreja, pois é a voz de Deus anunciada aos crentes. É através desses dons que os demais dons são adicionados, porque a palavra age juntamente com o Espírito Santo. É a palavra que transforma, é a palavra que traz a salvação. Então, à medida que a palavra é pregada, mais pessoas vão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, mais pessoas recebem os dons do Espírito Santo e passam a exercê-los no corpo de Cristo. Mas quais são esses dons da palavra? A gente vai enumerar aqui, qualificar pelo menos 8 dons. O dom de evangelista, o dom de missionário, o dom de exortação, o dom do pastoreio, o dom do ensino, o dom da profecia, o dom da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria. Esses dons nós iremos tratar. Alguns desses dons são mais conhecidos do que outros, né? Por exemplo, missionário, evangelista, pastor. Porém, todos apresentam o desafio de serem bem conhecidos por nós. Que pode ser que você tenha esse dom, mas você nunca parou para pensar sobre isso, porque ninguém te ensinou sobre esse dom. Então talvez haja um tempo para você percebê-lo. Desde já vou dizer que dons da palavra, não estou falando só de pastores, só de evangelistas, só de mestres. O dom da palavra é muito mais diverso do que a gente imagina. Do mesmo modo, há semelhança e diferenças nesses dons. Todos têm, por exemplo, o objetivo de atingir a vida das pessoas com a palavra de Deus. Porém, nós não podemos confundir, como eu disse, esses dons com os ofícios. Por exemplo, quando eu falo do dom do pastoreio, não necessariamente estou falando de pastores em si, porque o pastor ele tem um conjunto de dons da palavra. Ele não tem só um, ele não tem só o dom do ensino, por exemplo. Ele tem um conjunto de dons para exercer esse ofício. Como a gente viu, aos dons de apoio, o diácono, ele tem uma série de dons
de apoio em sua vida para exercer o diaconato. Do mesmo modo, nem todos que têm os dons da palavra deverão e irão servir a Deus no ministério de tempo integral. Vamos ver o primeiro agora? Nós vamos falar sobre o dom da palavra do conhecimento. O que é esse dom? Vamos ter um entendimento bíblico a respeito disso. Primeiro texto que vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. Nós veremos as duas questões hoje, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, nós estamos vendo aqui. O que é esse dom? Esse dom se relaciona com o conhecimento e a palavra. Mais precisamente, de um conhecimento rico a respeito da palavra. Um conhecimento profundo a respeito da palavra de Deus. Todavia, lembremos que não é só quem tem esse dom que deve conhecer a palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 3, ele nos faz um alerta. Diz assim: o boi conhece seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Então, a exortação do Senhor quanto ao povo de Israel aqui, que o povo não tinha conhecimento de Deus, não tinha conhecimento da palavra. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra. E Deus coloca pessoas que têm mais qualificação para adquirirem esse conhecimento. E o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, é na própria Escritura. Não há outro lugar para adquirirmos esse conhecimento. No Salmo 119, versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Então o salmista aqui ele deixa muito claro, para ter conhecimento, juízo, é preciso olhar para os mandamentos do Senhor. Quando olhamos para a palavra, nós vamos contemplar quem é o nosso Deus. O conhecimento da palavra é para entendermos quem é o Senhor. Salmo 139, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Quando eu não se texto, olha, então, pastor, não adianta estudar Deus, estudar a palavra, porque é algo inalcançável. É impossível conhecer a Deus. De fato, conhecer a Deus de modo integral, tudo que Ele é, toda a sua essência, nossa mente não alcança isso. Porém, aquilo que é santo e suficiente para conhecermos a respeito de Deus, foi revelado a nós através das Escrituras. Então, o dom do conhecimento, ele vai trabalhar no investigar da palavra de Deus. Mas não investigar no sentido duvidoso. É um investigar amoroso. Um investigar no desejo de conhecer cada vez mais o Senhor. Mas como você pode reconhecer esse dom? Saber se você tem ou não esse dom. O cristão que tem o dom do conhecimento, ele é capacitado por Deus para entender os ensinamentos mais profundos e difíceis da Bíblia, através da compreensão de toda a Escritura. Já viu aquele tipo de pessoa, talvez você seja assim, que tem muita facilidade de entender as doutrinas bíblicas, ele domina a história bíblica, não é aquele, não estou falando assim, que ele sabe de tudo, isso não existe, mas ele facilmente aprende, ele facilmente sabe os textos bíblicos, ele facilmente sabe expor as doutrinas. Se você é uma pessoa desse tipo, você tem esse dom do conhecimento. É o dom de interpretação bíblica, de modo que os crentes são convencidos e guiados à disciplina e à santidade de vida, que isso é importante. Não se trata de um mero conhecimento da palavra de Deus, mas de saber aplicar essa palavra na sua vida. Então, é aquele tipo de pessoa que ele lê as Escrituras, ele aprende e sabe as lições que ele tem que tirar ali. Ele sabe as aplicações que ele tem que ter na vida dele a partir do conhecimento que ele adquire. O cristão que possui o dom da palavra do conhecimento, ele encontra alegria e satisfação em poder dedicar-se ao estudo aprofundado da palavra de Deus. Ele não tem preguiça disso, ele gosta. Se ele puder passar o dia inteiro estudando a palavra de Deus, ele passa. Gosta, por exemplo, de adquirir livros, teológicos, livros de comentários bíblicos, livros sobre história bíblica, sobre história da igreja. Ele gosta de adquirir conhecimento.
Você conhece alguém assim, ou você é assim, gosta de livros, você tem esse dom do conhecimento, da palavra de conhecimento. E além de aprender, a capacidade de compreender, ele também tem a capacidade de transmitir. E aí, logo logo a gente vai ver que o dom de mestre também pode casar com esse dom aqui. Mas não necessariamente precisa ser um mestre. Mas ele tem facilidade. Ele aprendeu e transmite a outros o seu aprendizado. Ele é capaz de reconhecer quais são os assuntos e fatos mais importantes da Escritura. E esse é um ponto interessante também. Ele não se prende às polêmicas da palavra de Deus. Aquilo que não há consenso entre os pensamentos cristãos. Aquilo que Deus não revelou e não se aprofunda muito nisso. Ele se aprofunda só naquilo que o Senhor apresentou. Ele se aprofunda na medida exata, de acordo com a necessidade que ele possui e que a própria igreja possui. A igreja precisa ouvir a respeito da palavra de Deus. Alguns cuidados nós temos que ter com esse dom da palavra do conhecimento. Primeiro, o cuidado da pessoa que tem esse dom ficar isolada. Ela ficar no gabinete de estudo dela, na sala de estudo dela, no quarto de estudo, no escritório de estudo, ficar concentrado só nos seus livros e ficar retendo só para si todo o conhecimento. Ele deve compartilhar, ele deve divulgar a outros. Eu até incentivo, se você tem esse dom, você tem facilidade de aprender a palavra, faz como eu estou fazendo aqui. Faz uma live, grava um vídeo, compartilhando algo que você aprendeu. Por que não? Não é só pastores que devem fazer isso. Mas qualquer um que tenha a capacidade de compreender e passar para frente o que aprendeu, pode fazê-lo. Se você for fiel à palavra, faça isso. Enquanto você fizer isso, quem tem esse dom deve falar sempre com clareza, considerando os mais novos na fé e os despreparados. Porque a tendência de quem tem esse dom, como ele tem facilidade em aprender e compreender, ele se coloca num patamar superior. Mas há muitos irmãos que ainda estão gatinhando, estão no leite espiritual. Então ele não pode querer sobrepor aos irmãos. Ele tem que condensar aquilo que ele sabe de tal maneira que os demais possam compreender. Desse modo, seus ensinos também devem sempre conduzir à prática e não, como eu disse antes, meramente questões teológicas. Um outro cuidado a respeito desse dom, como eu já disse, todo crente deve ser conhecedor da Bíblia. Todo crente. É a palavra de Deus, é a palavra do nosso Deus. Todos nós devemos conhecê-la. Quem tem esse dom tem mais facilidade nisso. E uma outra coisa. O conhecimento é diferente de ensino. Nem sempre é a mesma coisa. Conhecimento é interpretar a palavra. O ensino é a didática em transmitir, esclarecer. Como eu disse antes, às vezes você tem a facilidade de entender, você pode transmitir. Talvez você não vai ter aquela didática toda, aprimorada, que é outro aspecto. Mas você tem conhecimento a transmitir. Transmita o conhecimento da palavra de Deus. O segundo dom que nós vamos ver hoje é o dom da sabedoria, que estava lá no texto de Paulo aos Coríntios. A palavra de sabedoria. Sabedoria é um pouco diferente de conhecimento. Conhecimento é o conteúdo que nós adquirimos. E sabedoria é o uso desse conteúdo. Então, às vezes, a pessoa conhece muito da palavra de Deus, mas ela não consegue aplicar essa palavra. Então, o dom do conhecimento, ele precisa também muito do dom da sabedoria para os dois juntos produzirem uma grande relevância no corpo de Cristo. Quem tem o dom da sabedoria, então, ele olha para a palavra e consegue julgar as questões ao seu redor pela palavra. Ele consegue enxergar o mundo pela palavra de Deus com muita facilidade. Então, todas as decisões, todos os caminhos a serem seguidos, ele tem a palavra como referência. Ele consegue fazer essa boa aplicação da palavra na sua vida e na vida da igreja. Provérbios, capítulo 14, versículo 16. Sábio é cauteloso e se desvia do mal. Ele sabe onde ele está pisando, porque quem direciona ele é a palavra. Quando o Senhor fala a Josué,
Olha, ser forte e corajoso, medindo na minha lei, dia e noite, para você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando, ó, você tem que conhecer a minha palavra e ser sábio em andar corretamente, não ser tolo, se desviando da prática do mal. Provérbios 16, versículo 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Olha que pessoa agradável é alguém que tem sabedoria. Como é bom ter ao nosso lado pessoas sábias. Pessoas que sabem enxergar corretamente a vida. Você precisa de pessoas assim. Se você é assim, louvado seja Deus. Mas você também precisa, todos nós precisamos de pessoas sábias do nosso lado. Agradeça a Deus se você conhece pessoas assim. Eu agradeço a Deus porque na igreja do Senhor Jesus há pessoas sábias. Porque quem tem esse dom, as suas palavras de conselhos são úteis e práticas. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha aqui, aquele ditado, né? Diga com quem andas, eu te direi quem tu és, né? Quem anda com o sábio se torna sábio. Há uma frase conhecida, perto dos bons que a gente fica melhor. É por aí. Nesse sentido que a gente tem que olhar para esse dom da sabedoria. A sabedoria é a consequência prática do conhecimento bíblico. Não é a sabedoria do mundo que nós estamos falando. É a sabedoria bíblica, sabedoria fundamentada na palavra de Deus. É saber, então, não só interpretar as palavras das Escrituras, mas interpretar também as pessoas, as circunstâncias nas quais a palavra será aplicada. E lembremos sempre, a sabedoria sempre se fundamenta no temor do Senhor. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Não se esqueça disso. Não há sábio sem ter o temor de Deus. Mas ainda que a sabedoria seja um dom, a Bíblia nos orienta a que todo crente deve buscar ser sábio. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Sabedoria nós temos que pedir para Deus o tempo todo em nossa vida. Aqueles que têm um dom, eles têm mais facilidade quanto a isso. Mas todos nós precisamos ser sábios diante do Senhor. E tudo isso começa justamente com o temor a Deus. Como saber então se eu tenho esse dom ou não? O cristão que possui esse dom da palavra de sabedoria é poderosamente capacitado por Deus para entender como o ensinamento deve ser aplicado na prática. Se você tem facilidade, por exemplo, quando você está estudando a palavra de Deus, lendo um texto bíblico, você já tem noção como que aquilo se aplica. Ou, por exemplo, quando você está ouvindo um sermão, você já começa a compreender como Deus aplica essa palavra na sua vida. Primeiro, sempre na sua vida, tá? A tendência nossa é aplicar a palavra de Deus na vida do outro. Quem tem o dom da sabedoria, primeiro entende como aplica na sua vida. E é claro que vai aprender também como aplicar na vida do outro. Mas ele sempre olha para si em primeiro lugar. Uma outra característica de quem tem esse dom são pessoas que gostam de dar conselhos. Bons conselhos, claro, né? Gostam de ser conselheiros, gostam de ouvir as pessoas, gostam de orientar as pessoas. Geralmente, pessoas assim têm esse dom da palavra de sabedoria. Elas conseguem transmitir segurança, como se fosse uma pessoa experiente, como se tivesse vivido muitos anos para aprender aquilo. E essa é uma característica interessante. Esse dom não é necessariamente ligado à idade, porque há muitas pessoas que já têm uma longa jornada cristã, mas não têm sabedoria a transmitir. Agora, outras que têm pouco tempo de caminhada cristã, são mais jovens, têm muita sabedoria. E o que diferencia isso não é a vivência, mas é o dom que Deus concede.
Então, mesmo a pessoa mais jovem, ela tendo desse dom, ela transmite segurança, como se ela fosse alguém bem mais velho, bem mais experiente, transmitindo então a palavra do Senhor. O crente se torna sábio à medida que ouve e pratica os mandamentos de Deus. Então, se você é o tipo de pessoa que à medida que você vai conhecendo, você vai conseguindo aplicar, você percebe que você vai amadurecendo cada vez mais, o dom está com você. E isso, sabedoria, não depende de instrução escolar. Não depende de você ter um curso superior, um PhD, um doutorado. Não. Ela encontra relevância na palavra de Deus. Conhecimento na palavra de Deus para a vida cristã. Alguns cuidados que nós devemos ter com os dons da palavra, o dom da palavra de sabedoria. Cuidado para não criticar quem tem o dom da palavra de sabedoria como sendo alguém intrometido na sua vida por ser prático e até mesmo tentar aplicar os textos de modo particular na sua vida. Às vezes, a gente tem a tendência, o que tem a ver com isso? Quem é ele para falar alguma coisa? A gente usa, às vezes, essas expressões. Mas se a pessoa está fundamentada na palavra, ela está te trazendo instruções da palavra. Eu nem estou falando que, Deus me trouxe essa palavra. Não. Ele está te ensinando alguma coisa na palavra. Está te mostrando como você deve viver pela palavra. Nós não devemos menosprezar. Devemos ouvir. Porque essas pessoas são usadas por Deus para nos instruir, para nos mostrar como devemos nos portar diante dele. E uma outra questão, todos nós temos que ser práticos com os ensinos bíblicos. Não só quem tem esse dom. Um dos grandes desafios de estudar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, é o chamado "e daí? O que eu faço com isso?" Nós vimos aqui. Olha a Deus. Deus nos concede sabedoria para aplicarmos a sua palavra. E já partindo para a parte de conclusão, é através desses dons que conheceremos a vontade de Deus para a nossa vida. O dom do conhecimento e o dom da sabedoria. Deus dotou algumas pessoas a terem uma visão ampla dos ensinos da Bíblia e interpretarem com discernimento as passagens necessárias, mostrando com isso a necessidade de instrução sadia e bíblica para a igreja. E esses dons são essenciais para a igreja, para que possamos compreender corretamente a palavra do Senhor. Então agradeça a Deus por existirem pessoas com esses dons. Agradeça a Deus porque você faz parte de uma igreja que foca na palavra do Senhor, que olha para a palavra do Senhor, que as pessoas que estão lá, elas buscam cada vez mais conhecer e viver essa palavra. Algumas aplicações para nós, encerrando. Primeiro, procure ler a Bíblia inteira, de modo harmônico, pegando os textos, harmonizando os textos. Faça anotações. Não leia a Bíblia por ler, simplesmente no sentido assim de, eu li hoje, eu li 2, 3 capítulos. Não, vá lendo, tentando tirar princípios e instruções para a sua vida. Se chegar a texto que você está com dúvida, faça anotação. Pergunte para alguém que tem mais facilidade com você. Mas estude a palavra. A palavra é para ser estudada. Não é só para ser lida. É para ser estudada, meditada e aplicada em nossas vidas. Por isso que ao ler as Escrituras e estudá-la, aplique na sua vida. Não fique só no conhecimento. Não fique só se enchendo de conhecimento. Aplique essa palavra. Tome decisões na sua vida seguindo as instruções bíblicas, de maneira que você perceba o seu crescimento no entendimento e na prática cristã. Mais uma vez, esses dons são muito práticos para a vida da igreja. Eles não podem ser menosprezados. São dons valiosos no reino de Deus. Fique na paz e até mais.